Muita paz, meus irmãos, novamente aqui, depois de um tempinho de descanso, de férias, estamos de volta nas doutrinárias daqui da Casa Jesus de Nazaré, do nosso Centro Espírita querido. E hoje nós vamos trazer um tema para vocês, para a gente poder discutir, relativo, muito ligado às notícias que estão aí nos jornais, nas redes. A gente falar um pouquinho sobre paz, refletir um pouquinho sobre essa temática, que desde que o homem é homem, nós buscamos esse lugar pacífico, essa condição de igualdade, essa condição de sermos unidos num só propósito, mas que ainda nos desafia. Então, quando nós falamos em paz em tempos de guerra, como é o tema da nossa fala dessa noite, nós estamos refletindo sobre um atributo que é nosso, que é humano, e que nós ainda não conseguimos expressar em toda a sua totalidade. A paz, ela é muito relativa ainda diante das relações que nós estabelecemos, não só na família, conosco mesmos, com os nossos próximos, mas, antes de mais nada, com toda a coletividade universal do mundo, do planeta em que habitamos. Quando nós pensamos na possibilidade de atitudes pacíficas, nós estamos pensando para que isso reverbere como uma onda que chegue a todos os cantos do planeta. Que a paz ela não fique só restrita à nossa casa, aos que nós amamos, mas, acima de tudo, para aqueles que nós nem conhecemos, pelo menos nessa vida, mas que estão padecendo da falta de paz. Então, nós trouxemos aqui uma frase que é bem uma reflexão sobre isso. A paz, ela não é uma ausência de conflito, mas a habilidade de lidar com o conflito com atitudes pacíficas. E isso nos faz refletir que, ao pensarmos na possibilidade de termos atitudes pacíficas, nós não estaremos sendo indolentes, nós não estaremos sendo subjugados a uma força destrutiva. A força pacífica, como o próprio nome diz, é uma força. Ela tem ação, ela ganha em sua qualidade quando o indivíduo ele traz o foco baseado mesmo na dimensão espiritual superior, quando esse indivíduo ele tem a intenção de colocar a paz como um elemento ordenador de uma coletividade em conflito. Para isso é preciso muita força, é preciso uma energia inclusive agressiva, não agressiva no sentido de agredir o outro, de destruir o outro, mas uma energia agressiva que nós, enquanto seres energéticos, temos, no sentido de impulso, no sentido de irmos na direção de algo ou de alguém. Quando nós pensamos nessa possibilidade, várias figuras que vieram na história vêm à nossa memória, como Mahatma Gandhi, por exemplo, uma figura que trouxe a questão da paz na sua evidência, na sua missão, no momento em que a Índia estava completamente loteada, invadida, violentada pela força inglesa, e ele, nesse lugar de paz, ele reconhece que essa população, que era imensa já naquela época, na década de 40, já era uma população expressiva. Na década de 40, a Índia tinha a população que o Brasil tem hoje. Por isso que hoje é um país extremamente populoso, 1 bilhão de habitantes. E naquela época ele via nessa força desse coletivo a possibilidade de transformação e de tomada de posse do seu território. Então a paz ela não é um lugar obsoleto, um lugar de permissão, de permissividade. Ela é um lugar de ação. Só que essa ação, claro, numa polaridade divina, numa polaridade positiva e não numa polaridade, como nós vemos,
né? Muitas vezes de sedução, muitas vezes de engano, onde indivíduos vendem o propósito da paz, mas não chegam nesse intento. Então, desde lá, na formação social do homem, quando esse homem ele vivia nos seus pequenos agrupamentos humanos, nos períodos lá paleolíticos da história, esse homem ele já veio guerreando. Ele tinha necessidade de trazer o seu território para um lugar de segurança, para um lugar de proteção. A paz que esse homem pré-histórico, que esse homem primitivo buscava, era a ordenação do seu clã, da sua tribo, do seu grupo social. Mas, na medida em que outro grupo se aproximava no sentido de atacar, no sentido, inclusive, de roubar aquelas, o que esse homem conseguia coletar, né, da natureza, esse homem vai entrar em guerra, esse homem vai entrar em conflito. Então, até a formação das cidades, essa formação desse lugar de moradia, esse homem, ele vai guerrear muito, ele vai entender que a sua comunidade e, por fim, a sua cidade, nessa construção, né, nós nos relacionarmos de uma forma mais próxima, como hoje nós temos, né, nos condomínios, nos conjuntos, nas ruas, nos bairros, essa proximidade, ela vai gerando alianças e, consequentemente, a necessidade de proteção. Então, nós, de uma forma bastante alegórica, nós estamos reproduzindo nos nossos condomínios, nas nossas coletividades, seja ela onde for, indiferente das classes sociais, mas nós estamos refletindo já esses agrupamentos humanos do passado, que entendia que no coletivo ele poderia estar protegido. E caso ele chegasse a ser agredido ou invadido, ele teria forças para repelir aquele que invadia. Então, isso corrobora, isso fortalece essa questão da separatividade. É por isso que, mesmo dentro do menor grupo social que nós habitamos, que é a nossa família, a nossa família é aquela célula primeira da relação social que vai se estabelecer mais tarde. Mesmo dentro dessa microcélula, que é a nossa família, nós vamos ter as separatividades, nós vamos ter os grupos, aqueles que prosperaram financeiramente, aqueles que não conseguiram, aqueles que têm algum tipo de adoecimento, aqueles que têm algum tipo de deficiência. Tudo isso vai gerando ações separativistas entre nós, entre esses indivíduos que coabitam muitas vezes uma mesma casa ou um mesmo bairro, e nós estamos ali nesse processo de separatividade. A separatividade, ela é ilusória. Isso a própria ciência hoje, através dos seus grandes microscópios que podem perceber essa realidade para além do visível, né? A realidade subatômica, a realidade que está aí, mas que nós não vemos com tanta facilidade. Dentro dessa realidade, nós não estamos separados. Nós estamos o tempo todo trocando elementos, sejam átomos, sejam pensamentos, sejam sentimentos, não é? Tudo que a gente emana, tudo que a gente constrói, nós estamos trocando. E as distâncias geográficas, inclusive, elas não vão deter essa possibilidade de comunicação. É por isso que dentro das práticas espíritas, nós entendemos que uma oração que eu faça aqui em Feira de Santana pode chegar a alguém que está lá na Austrália, né, num outro território completamente distante geograficamente de mim, que para que eu saia daqui e chegue na Austrália com os instrumentos humanos, materiais, eu vou levar horas. Mas numa oração, nesse elemento mais sutil, são segundos,
que essa prece, esse sentimento pode alcançar esse indivíduo. Então essa ilusão da separatividade ainda nos detém nesse lugar do conflito. E por isso a paz, ela se torna algo muitas vezes distante, intangível para a nossa realidade. E mesmo a tecnologia que veio avançando no decorrer dos séculos, no decorrer dos anos, ela não foi suficiente para deter ainda no homem essa capacidade de se separar do outro e de se entender separado do outro. A tecnologia, ela é um fator evolutivo, ela é um fator que vai promover, inclusive, qualidade de vida, ela vai promover melhoramento das pesquisas, melhoramento das possibilidades de investigação da nossa própria essência. A tecnologia, ela se presta a isso, tanto que aqui só é possível vocês estarem me escutando, me assistindo, em virtude de uma tecnologia que nós sabemos que perante o mundo espiritual ainda é muito rudimentar, mas que já é um avanço gigante. Nós podemos conversar, dialogar, independente das nossas distâncias, e durante a pandemia isso foi algo extremamente importante, tanto que muitas pessoas se conheceram virtualmente, muitas pessoas estabeleceram inclusive relações íntimas virtualmente, e nós, apesar de tudo isso, apesar de todo esse arsenal tecnológico que nós temos hoje, nós ainda não compreendemos que nós estamos coabitando no mesmo éter, no mesmo hálito, numa mesma dimensão de vida, numa mesma casa. Muito pelo contrário, a tecnologia, ela tem se prestado, em muitos casos, para o fortalecimento dessa ideia, o fortalecimento de que eu detenho mais tecnologia, então eu sou maior, eu sou melhor do que o outro. Nós vemos isso nas guerras que estão acontecendo, né? Quando a TV traz aquelas imagens daqueles mísseis, daqueles carros fortes ali que vêm, né, para invadir os territórios, nós nos deparamos com uma força tecnológica. A indústria bélica, ela se vale de uma tecnologia de altíssima qualidade para que ela possa destruir. Então, o nosso nível, né, como o próprio Kardec assegura, quando ele vai falar sobre as leis morais, o nosso nível ético, moral, ainda é do homem primitivo. Nós avançamos tanto em tecnologia, nós temos hoje condição de acessar lugares, né, que antes era impensável. Uma sonda que sai do planeta Terra e chega em Marte, que chega no Sol. Então, é uma dimensão tecnológica muito eficaz, mas que vem ainda recheada, né, da nossa dimensão egoísta, da nossa dimensão orgulhosa. E na história da humanidade, a tecnologia, ela trouxe níveis destrutivos de qualidades, né, assustadoras, como foi o caso da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Quando os Estados Unidos, né, juntamente com outros países, vão nesse intento de destruição, eles levam uma bomba capaz de destruir uma coletividade. Após a bomba atômica, as guerras, elas se tornaram potencialmente destruidoras do planeta, não mais de lugares, de civilizações, de territórios, mas de todo o planeta. Tem uma anedota que alguém perguntou, né, a Albert Einstein, que por muito tempo se sentiu muito deprimido e culpado por ter colaborado, né, para essa construção dessa bomba. E se pergunta a Albert Einstein, né, como seria a Terceira Guerra Mundial. E ele diz assim: a terceira eu não sei, eu só sei como será a quarta. Aí as pessoas se assustam: como assim? Não existirá a Quarta Guerra Mundial.
Ou seja, né, tudo que já existia, mesmo naquela época dele, né, já era capaz de destruir o nosso planeta. Então pensemos nisso, não é, como um fator extremamente perigoso nas mãos de pessoas que não têm essa compreensão do espírito, essa compreensão da nossa eternidade e de que esse lugar que estamos hoje é um pequeno trecho da nossa escala evolutiva, apenas. Então a tecnologia ela não foi capaz ainda de deter as separatividades que nós estamos ainda engajados. Então, seja no gênero, seja na raça, seja na classe social, no biotipo, no local de nascimento, nos gostos e escolhas que cada um pode fazer, nós entramos no processo do julgamento, do preconceito, das distâncias. Aquele que não coaduna com a minha forma de pensar merece ser excluído. Aquele que traz algum tipo de informação corporal ou comportamental que não é igual à minha merece ser excluído. Então, essas pequenas situações, elas geram as guerras. As guerras, como nós vemos, elas não nascem por si só. Elas nascem a partir de pequenas sementes que vão crescendo e que vão construindo possibilidades maiores de exclusão. Então, no século XX, nós tivemos duas guerras grandes e que vieram com esses atributos agregados: força bruta, autoridade, poder e inteligência. Tudo isso permeado pelo orgulho e egoísmo. Então, já no século XX, quando esse homem alcança patamares significativos de crescimento, não somente nos laboratórios, mas também até no campo social. Muitas ciências que estudam o social, como a sociologia, a antropologia e mesmo as ciências da educação, trouxeram outras formas de pensamento, outras mentalidades diante do conviver, e ainda não foi suficiente. Nós construímos o Holocausto, nós construímos campos de concentração, e hoje, século 21, nós já estamos 25 anos dentro de um novo século. Nós temos novamente o Holocausto instalado, quando nós temos uma guerra que sequestra pessoas, que aprisiona pessoas, sejam essas crianças, idosos, mulheres, homens, não importa, eles são instrumentos para algo maior de poder, para esse homem que visa um poder de invadir um território, de fazer barganhas políticas com a vida humana. Então, dentro disso, é impossível nós pensarmos numa paz como elemento determinante ainda em nossas vidas aqui no planeta. Mas lá no passado existiu um filósofo, um pensador, um educador, Pierre Weil, que com todas as dificuldades que ele pôde enfrentar no seu tempo, ele traz essa concepção de uma nova ecologia, a ecologia interna. Pierre Weil, ele entendia que só será possível mudar o externo, e quando ele fala na ecologia, ele fala nesse ecossistema enquanto vida, enquanto relação, enquanto preservação da espécie, das vidas no seu todo, não só do humano, mas do planeta como um todo. Ele só entende a mudança desse lugar a partir de uma mudança interna. Quando o indivíduo ele puder olhar para si e a partir desse olhar mais profundo, mais cuidadoso, ele consegue mudar a sua realidade externa.
muitas ações que são feitas no sentido de preservação da natureza, de preservação de grupos humanos, de resgate, de dignidade, elas ainda não são eficazes porque o homem ainda não olhou para dentro. A tecnologia, a ciência, ela tem uma dificuldade de olhar para esse lugar. Parece ser inútil olhar para a dimensão simbólica, emocional, e ele se atém apenas no externo, naquilo que já existe. Dentro disso, as ações, muitas vezes, elas morrem em si mesmas, muitas vezes elas ganham muita dificuldade na sua execução, porque esse homem, ele ainda não se olhou na sua integralidade. Então, é necessário que nós pausemos um pouco essas ações e olhemos um pouco para dentro, porque a partir daí eu tenho como agir, como eu falei anteriormente, com essa força agressiva no sentido de impulso e de movimento na sua polaridade mais positiva. Então nós vamos ter o nosso querido Allan Kardec, o professor Allan Kardec, que traz os princípios da Revolução Francesa. Ele foi um homem dessa época, ele foi um homem iluminista, onde ele fala em liberdade, igualdade e fraternidade. A doutrina espírita, ela foi calcada dentro dessa premissa, desse homem livre, desse homem igual e desse homem fraterno. Desse homem que é capaz de olhar para si e olhar para o outro num campo de igualdade. Mesmo que ainda naquela época existissem essas contaminações, assim como hoje, né? Mas que isso vinha de forma muito mais evidente em virtude ainda das legislações que não eram tão bem estabelecidas. Mas mesmo hoje nós ainda resvalamos nesse lugar de dificuldade. Então lá nas obras póstumas, o doutor Allan Kardec, o nosso querido professor Allan Kardec, ele vai falar sobre a aristocracia intelecto-moral. Ele vai dizer: suponhamos uma sociedade de homens bastante desinteressados, bastante bons e benévolos, para viverem fraternalmente, sem haver entre eles privilégios nem direitos excepcionais. Num povo de irmãos, a igualdade será consequência de seus sentimentos. A liberdade nenhum perigo oferecerá, porque ninguém pensará em abusar dela em prejuízo dos seus semelhantes. Meus irmãos, observamos como essa afirmativa de mais de 100 anos ainda é um ideal, ainda é um sonho, ainda é algo que não nos chega na nossa realidade. Não porque os governos não tenham estabelecido isso, mas porque cada um de nós ainda estamos referenciados nas nossas próprias necessidades. Nós ainda estamos olhando como o homem primitivo olhou para o seu clã, para a preservação daqueles que estão próximos da gente, e não olhamos no coletivo. Só que isso precisa mudar. Precisa mudar porque essa onda destrutiva que o planeta está hoje inserido, ela vai chegar até nós. Seja através das próprias guerras, seja através das doenças, seja através da falta do alimento na prateleira do supermercado. De alguma forma, isso chega até nós. Então, a ilusão da separatividade, ela vai começar a ser diluída a partir do momento que isso nos atingir. E nós percebermos que só em coletivo, que só tendo essa consciência integral das nossas relações, é que nós poderemos avançar. Caso contrário, viveremos ainda situações mais abrasivas diante da realidade do hoje. E mais adiante a gente vai ver aqui a ordem social interna, que diz o seguinte: o espiritista substituirá os impulsos antigos automatizados no egoísmo pelos novos constituídos na fraternidade universal, dando uma nova força à inteligência, porque a moral do Cristo
indicará o rumo certo que a inteligência deverá seguir. Meus irmãos, isso é de tanta responsabilidade, de tanto chamamento para nós, que temos essa consciência da vida espiritual, que temos essa consciência de que somos seres eternos, de que o fato de eu ter reencarnado pobre, rica, negra, branca, asiática, ocidental, isso é circunstancial de um planejamento para aquela existência, mas que como espírito eterno eu terei que experimentar todas as condições humanas. Pense aí, e nós, enquanto espíritas, ainda nos vemos aprisionados no senso comum, no senso da separatividade. Então é importante que nós olhemos para a realidade a partir de um novo ângulo, a partir de novos patamares de referências. Caso contrário, nós seremos muito mais atingidos e testados, porque nós temos o conhecimento, nós temos a responsabilidade diante disso. Hoje nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, diversos vídeos dos ditos cientistas, investigadores da psique humana, investigadores dos mistérios do universo, da condição, né, social, das estruturas atômicas do universo, detratando, pilhando os conhecimentos espirituais, inclusive sendo reforçados por indivíduos que se diziam espiritualistas ou espíritas e que hoje são colaboradores dessa promoção das trevas nas nossas vidas. Isso gera em nós um total desequilíbrio, isso gera em nós, inclusive, uma revolta grande. Aquele homem velho que Paulo de Tarso nos fala, retoma, porque nós vemos figuras eméritas do espiritismo, figuras eméritas da história da humanidade sendo ridicularizadas, humilhadas por indivíduos que se dizem detentores da ciência. E nós, enquanto coletivos que estão aqui trabalhando nesse propósito, precisamos nos cuidar, precisamos nos atentar para não sermos contaminados por essas ondas deletérias que chegam para destruir o que já foi construído desde a vinda de Jesus de Nazaré. Então é necessário que nós olhemos para tudo isso com um senso crítico, com o nosso emocional repousando nas páginas do Evangelho, para que isso não nos ataque, para que isso não nos alcance. E como o próprio Evangelho nos diz, através do homem de bem, das leis morais, esse homem de bem, ele pratica a lei de justiça, amor e caridade. Tem fé em Deus, em sua bondade, justiça e sabedoria. Tem fé no futuro, aceita todas as dores e decepções sem murmurar. Respeita nos outros todas as convicções sinceras. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente com as fraquezas alheias. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha em combatê-las. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. E a partir desse homem de bem, desses preceitos que estão aqui, nós conseguimos construir uma sociedade igualitária. A sociedade igualitária é a sociedade pacífica, porque é aquela sociedade que trabalha, que se mobiliza, que sai dos seus lugares de conveniência e de preguiça e vai na direção do Cristo, que vai na direção do rumo evolutivo que efetivamente nós estamos aqui, né? Nesse propósito de rumo
as leis espirituais superiores. Então é importante nós colocarmos dentro de nós esse questionamento: quais são as suas ações pacíficas? Quais são as minhas ações pacíficas no cotidiano, no meu dia a dia? Como eu me torno pacífico em casa? Como eu me torno ou sou pacífico com o meu corpo? Será que eu ando agredindo o meu corpo, trazendo para o meu corpo doenças, dores, maus tratos? No trabalho, será que eu consigo lidar bem com as relações com os meus colegas de trabalho? No trânsito então, né? Na rua, será que eu tenho condição de estabelecer relações pacíficas na rua? E aí eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive na rua, andando na avenida, né? Uma ação saudável. Vou andar na avenida, vou respirar melhor, vou melhorar o meu metabolismo, melhorar a minha circulação. E eu estou andando ali na avenida, respirando, o dia lindíssimo, muitas pessoas andando comigo ali, né? Crianças, jovens, idosos caminhando. E eu percebi que vinha na minha direção um indivíduo, né? Claramente ele estava alterado, né? Por drogas, enfim. E ele veio na minha direção. Antes de chegar até a mim, vinham outras pessoas e ele tentou abordar essas pessoas de uma forma muito desajeitada, até mesmo batendo nessas pessoas, mas eles conseguiram sair. E naquele momento, quando eu olhei para aquele homem, eu imediatamente me lembrei de uma figura do Espiritismo, né? Eu conheci através do Espiritismo, que se chama José Grosso, um espírito magnânimo que eu tive a grata satisfação de, nessa encarnação, participar de reuniões onde Zé Grosso se manifestou várias vezes. E naquele momento, quando eu olhei para aquele homem, eu não tive um sentimento de correr, nem de descer o passeio. Eu simplesmente pensei em José Grosso. E naquele momento que aquele homem veio na minha direção, ele olhou para mim e disse assim: é o diabo, e passou. Gente, eu fui tomada de uma emoção tão profunda diante daquilo, porque dentro daquele lugar desorganizado daquele indivíduo existe uma centelha, existe um espírito em evolução. E naquele momento que ele me falou, olhando para mim, eu fui tomada de uma emoção imensa. E ele não triscou, ele passou. Para nós vermos como existe todo um hálito divino nesse planeta. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos à deriva, à própria sorte. Nós estamos aqui num processo de extremo amor. E basta nós acionarmos essa consciência para que ela se manifeste. É a consciência divina que existe em nós. E que nós possamos, a partir dessas experiências mínimas do dia a dia, trazermos essa consciência do Cristo que existe em cada um de nós. Aí sim, nós vamos conseguir estabelecer relações efetivamente pacíficas. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que a paz do Cristo se faça entre nós e que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia possa ser de paz. Que nós não façamos como a música, né? Uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão na paz. Que nós não precisemos dessa bomba atômica para despertarmos a paz que nós somos. Que Jesus nos abençoe, que o Mestre nos ilumine e até a próxima. Um beijo.